Fala pessoal, seja muito bem-vindo, o Herbert aqui falando. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um dos principais fatores aí, fundamentais dentro do mercado, se não o fator principal que determinará o seu sucesso ou fracasso dentro da profissão. Hoje nós vamos falar aí sobre consistência operacional. Consistência é um dos fatores aí fundamentais em qualquer carreira profissional, pois determina performance dentro da profissão. E dentro dos mercados financeiros, a consistência é um dos fatores aí mais difíceis de ser alcançado. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso e como podemos alcançar a consistência operacional dentro dos mercados financeiros para que possamos alcançar aí o sucesso dentro da carreira profissional como trader. Bom, acompanhe comigo esse assunto e eu te vejo após a vinheta. Bom pessoal, falando então no que diz respeito aí ao assunto de consistência, antes da gente entrar mais a fundo sobre esse tema, gostaria de apresentar alguns exemplos no que diz respeito aí à consistência em outras áreas profissionais, para que a gente possa exemplificar melhor e contextualizar o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Bom, nós temos a imagem aí de três ícones aí profissionais de diferentes profissões: Ayrton Senna, à nossa esquerda, nós temos aí o Oscar Schmidt, o cestinha brasileiro, né, conhecido como Mão Santa, ficou conhecido como Mão Santa, e o ícone aí, incrível, Cristiano Ronaldo, mesmo próximo dos 40 anos de idade, ainda em atividade, e não só em atividade, mas em alta performance, um dos jogadores aí mais consistentes de toda a história aí do futebol. Bom, e nós vamos falar exatamente sobre isso, e o que esses jogadores, o que esses profissionais têm em comum que possa nos servir como exemplo dentro dos mercados financeiros. Vamos lá, vamos dar uma olhada em cada um para que a gente possa entender melhor. Bom, Ayrton Senna teve uma frase muito importante e interessante num determinado período, que ele diz o seguinte: quem quer correr na chuva tem que treinar na tempestade. Ayrton Senna, a gente conhece toda a história dele, sabe que foi e sempre vai ser uma lenda em Fórmula 1, e foi um dos principais corredores aí do esporte e se manteve em primeiro lugar durante anos durante a sua carreira profissional. E o que faz um profissional se manter no topo durante tanto tempo? Quais são os fatores que condicionam, qual que é a mentalidade, o comportamento que faz com que esse participante consiga se manter tanto tempo em alta performance durante muito tempo em um esporte tão competitivo, né? Concorrendo aí com outros profissionais de alta performance também. Vamos ver alguns fatores que aconteceram na carreira do Ayrton Senna que possa também nos servir como exemplo. Bom, teve um feito muito interessante em 1978, que durante uma corrida aí de kart no Campeonato Sul-Americano, o Ayrton Senna enfrentou um dos problemas aí por não saber pilotar na chuva. Ele acabou terminando no último lugar. Bom, isso para ele foi um baque, né, na época. Isso mostrava também que o Ayrton Senna, apesar de ser um atleta, um piloto de alta performance, o melhor de todos os tempos até então, ele também tinha suas deficiências. Mas o que faz a diferença entre um profissional consistente e alta performance não é somente as suas habilidades, o seu potencial, mas sim como ele trata as suas dificuldades, as suas deficiências. E o Ayrton Senna, nesse dia em questão, foi um exemplo perfeito sobre esse assunto. E quando ele se deparou diante dessa dificuldade, lá, que ele não sabia correr na chuva, ele entendeu na hora que ele precisava corrigir esse problema. E a postura dele foi, a partir daquele momento que ele entendeu aquela dificuldade, ele passou horas praticando em condições adversas, permitindo que o Senna desenvolvesse um controle preciso e confiança na pista molhada. Ou seja, o Senna, a partir daquele ponto que ele viu que ele tinha muita dificuldade de correr na chuva, e se ele não corrigisse aquilo, ele poderia ter muitos problemas em campeonatos, em dias adversos aí que não tivesse na sua programação. Imagina uma situação, você já está vindo em alta performance num determinado dia, com uma corrida, e chove, resolve chover. Ele provavelmente perderia aquela corrida por não saber correr na chuva. Então Ayrton Senna, entendendo a importância disso, ele passou a se dedicar horas e horas praticando na chuva, correndo na chuva, sozinho, simplesmente
para aprimorar suas habilidades, para desenvolver o controle das suas habilidades na pilotagem durante uma pista molhada, e é desse fator, dessa cena, que aconteceu aquela frase que ele mencionou. Se eu quero aprender a correr na chuva, quem quer aprender a correr na chuva precisa treinar na tempestade. Você precisa se colocar numa situação de adversidade muito pesada para que você possa, diante daquele problema que você precisa resolver, se torne mais simples. E foi por causa desse esforço, desse treinamento, que o Ayrton Senna teve a oportunidade, aí, graças ao seu treinamento dedicado, ele se tornou conhecido como o mestre da chuva, dominando as corridas aí em condições molhadas e conquistando diversos títulos na Fórmula 1. Para quem, num primeiro momento, ficou em último lugar, ele passou a corrigir esse problema com treinamento, com prática, e passou a ganhar em primeiro lugar nas principais corridas aí, principalmente quando estava em tempos de chuva, e ficou conhecido como mestre da chuva dentro da Fórmula 1. Bom, vamos dar uma olhada agora em outro exemplo, que também é muito interessante, que é um brasileiro, outro brasileiro, né? Nós estamos falando aí de um talento do basquete, é o Oscar Schmidt, também conhecido aí como Mão Santa, né? E um dos apelidos que ele acabou ganhando, que ele mesmo próprio, ele não gosta muito, porque ele sempre fala, ele brinca, né? Porque Mão Santa nada, né? A Mão Santa era uma mão treinada, porque ele foi conhecido por conseguir feitos que antes nunca tinham sido realizados. Um deles foi, num dos seus treinos, realizar 90 cestas de 3 seguidas no treinamento, algo que ninguém tinha feito ainda antes. Ele foi um dos recordistas de cesta nos principais jogos aí, campeonatos aí nacionais e internacionais, como jogador de basquete. E ele simplesmente tinha uma mão muito precisa. Quando ele arremessava, a chance da bola cair era quase 100%. Então, por isso ele acabou ganhando esse termo de mão santa. As pessoas que estavam de fora achavam que ele tinha algo especial, um talento especial. Mas ele mesmo diz que essa mão santa, não existe milagre. Não existe milagre para o sucesso. Como ele diz nessa frase, né? Não existe talento sem treinamento. E de onde que veio esse treinamento dele de ter uma assertividade muito grande? Vamos dar uma olhada no que ele conseguiu, no que ele realizou para chegar nesse patamar. Bom, Oscar Schmidt, ele fala que durante os treinamentos deles de campeonato, ele treinava, prestem bem atenção, treinava 1000 cestas por dia. Prestem muita atenção. O treino, a prática, fez com que Oscar Schmidt, esse profissional no basquete, ele tivesse uma capacidade de precisão nas suas cestas muito acima da média, muito acima do normal. O treino pesado que ele fazia de 1000 cestas diariamente colocava ele num patamar que nenhum outro jogador tinha condições naquela época. Então, ou seja, o que é uma cesta num jogo, ou algumas cestas, sendo que ele treinava 1000 cestas por dia. Então isso faz com que ele se colocasse em um nível que os outros jogadores não tinham condições de alcançar. Então a chance dele acertar uma cesta era quase que 100% pelo nível de esforço e treinamento que ele fazia durante o seu processo de preparação antes dos jogos aí, diariamente nos seus treinamentos. Ok? Vamos dar uma olhada em outro agora, falando dos mais ainda presente no mercado profissional. Cristiano Ronaldo, um exemplo de disciplina, um exemplo de performance, um cara que já está com praticamente 40 anos de idade, que todos sabem que no mundo do futebol 40 anos já é um ano que geralmente a maioria dos jogadores já aposentaram, nem conseguem chegar nesse patamar, e os que chegam, a maioria não conseguem chegar com alta performance, mas esse cara quebra todas as regras, todos os limites, e a gente pode ver na história do futebol, ele entra para a história do futebol como um dos principais jogadores, se não o único jogador até hoje a conseguir esse feito de jogar até os 40 anos de idade em alta performance. E nesse exato momento que esse vídeo está sendo gravado, ele está jogando no Al Hilal e ele está buscando a marca aí de 1000 gols na sua carreira profissional, jogando em alta performance. Esse é um dos exemplos aí perfeito, um dos jogadores de futebol mais disciplinados da história do futebol que a gente já teve. O Cristiano Ronaldo é um exemplo de um atleta sistemático. Isso
se vê pelos seus resultados, pela sua performance física, mental, em todos os aspectos. Como ele mesmo diz, né? Sem disciplina, o talento não serve para nada. Na vida, nada é impossível, é só lutar dia a dia pelos seus sonhos. Bom, Cristiano Ronaldo é um exemplo perfeito de disciplina, que a disciplina ela supera o talento. Né? Existem muitos jogadores que têm um talento, parece que têm um talento nato com a bola, mas nem sempre são disciplinados e às vezes acabam se perdendo no meio do caminho. Agora, enquanto ele mesmo fala que ele não era um jogador talentoso, mas era um jogador muito dedicado, muito esforçado, muito disciplinado, e os seus resultados se provam por si mesmo. Ou seja, é um jogador muito técnico, desenvolveu habilidades técnicas, como os outros jogadores que acompanham e jogam junto com ele falam em todos os documentários, entrevistas, a gente pode perceber Cristiano Ronaldo, mesmo nessa altura do campeonato, na altura de idade, já dentro da profissão, já é um jogador que já tem financeiramente a vida ganha. Mesmo assim, ele continua sendo o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair dos treinos. É um jogador que tem uma alimentação regrada, não é um jogador que sai para baladas, é um jogador que perde o seu treinamento porque de uma vida fora dos gramados. É um jogador muito regrado, muito disciplinado, um exemplo perfeito de consistência. Então, nós podemos olhar para esse profissional e tirar algumas informações, não só ele, mas como os demais que a gente comentou aqui anteriormente, tanto Ayrton Senna quanto Oscar Schmidt, e nós vamos tirar algumas informações importantes que a gente pode trazer para dentro da nossa profissão, dentro dos mercados financeiros como trader profissional. Bom, afinal de contas, então, o que tudo isso que a gente conversou até agora desses outros profissionais em outras áreas, o que isso tem a ver com trading, mercados financeiros? Mercados financeiros é uma das profissões mais difíceis que existem, é uma das profissões mais complexas que existem, é uma das profissões mais difíceis de acesso à informação e é uma profissão cara. Então hoje nós temos a possibilidade de entender um pouco mais de como que podemos ter consistência no mercado onde a informação ela é limitada ao público em geral. E eu costumo dizer que informação no mercado financeiro vale mais do que dinheiro. Quem acompanha o nosso trabalho, quem acompanha nossos estudos, sabe do que eu estou dizendo. Então, não é fácil. Mercados financeiros é uma profissão dominada por grandes instituições, por grandes players, por grandes participantes. Ou seja, manter alta performance dentro de uma profissão onde todo mundo que está jogando contra você está num nível muito maior que o seu, não é fácil. Na verdade, é um processo muito difícil. Mas como que a gente, como trader profissional, podemos extrair essas informações válidas desse contexto que a gente comentou até aqui para trazer alguns conselhos, alguns comportamentos que nos possa colocar em consistência profissional para que a gente possa se manter dentro da profissão como traders profissionais e alcançar qual que é o caminho que a gente precisa trilhar para que a gente possa ser consistente dentro dos mercados financeiros. Vamos dar uma olhada em alguns conselhos e alguns princípios para que a gente possa entender melhor como que é o caminho que eu preciso trilhar, que você que está assistindo agora precisa trilhar para alcançar a consistência profissional dentro do mercado financeiro, ok? Bom, vamos falar de alguns princípios fundamentais da qual a gente pode extrair também daqueles exemplos que a gente mencionou anteriormente, dos atletas ali, tanto do Ayrton, do Oscar, do Cristiano, como que a gente pode extrair informações do comportamento que eles tiveram na profissão deles e como que a gente pode replicar isso para a nossa profissão. E aqui um dos principais fatores que fica nítido, que difere um profissional, independente da área, mas principalmente em mercados financeiros, que é a questão da preparação, do treino e preparação. A gente viu nesses outros profissionais aí de alta performance que o treino e preparação é um critério primordial, fundamental. Sem treino, sem preparação, não importa o quão talentoso você seja, não importa o quanto que você aprende rápido um determinado assunto, não importa. Se você não tiver um treino, uma preparação para aquilo que você está fazendo, tá? É impossível você alcançar resultados. Eu costumo dizer que não existe sorte. Sorte ela é o fruto da união da oportunidade com quem está preparado.
Então, se você não estiver preparado, quando a oportunidade chegar, sequer você vai identificar a oportunidade diante de você. E quando a gente fala de treino e preparação, eu estou falando exatamente de um treinamento e de uma preparação orientada. Esses participantes aí, como eu citei anteriormente, eles não treinavam de qualquer jeito. Eles tinham um propósito, eles tinham uma orientação, né, para aquela atividade que eles estavam fazendo. Observe o que aconteceu com Ayrton Senna em 78. A partir do momento que ele entendeu, ele encontrou uma dificuldade de correr na chuva, ele entendeu que ele precisava praticar aquele treino, né, para que ele pudesse melhorar as habilidades dele, as condições dele, para que ele pudesse alcançar performance, resultados positivos. Observe que foi um treinamento orientado, focado, tinha propósito. No mercado financeiro, acontece da mesma forma. Muitos de vocês que entram para os mercados financeiros acham que tem que treinar tudo que está no mercado. Na verdade, não. Você tem que treinar, de fato, entender como que os mercados financeiros funcionam. Quais são os fundamentos dos mercados financeiros? Qual que é o processo profissional do mercado financeiro? Por que os preços se mexem? Quais são os fatores que influenciam os mercados? Quem são os principais participantes do mercado? Como que eu identifico uma tendência de alta? Como que eu identifico uma tendência de baixa? E por que elas acontecem? Quando a partir do momento que você começa a entender esses fundamentos que eu costumo brincar com os alunos, é o que está por trás da tela, tentar entender o que está acontecendo por trás da tela. Quais são os fundamentos dos mercados que fazem os mercados serem os mercados financeiros como a gente conhece? Quais são os principais drivers que influenciam os principais participantes a tomarem a decisão de comprar ou vender no mercado? O que fazem os preços subirem, caírem? E quando a gente entende isso, faz com que a gente tenha a oportunidade de identificar, né, pontos de negociações, oportunidades de negociações para comprar ou vender dentro dos mercados financeiros, de acordo com as estratégias que a gente esteja trabalhando, certo? Então, quando a gente entende isso, isso faz toda a diferença no processo de negociação. E isso só é possível através de treino, preparação e, acima de tudo, informação qualificada. Bom, e agora outro fator também fundamental para que a gente possa alcançar consistência é repetição de processo. A partir do momento que você entende o caminho que você precisa trilhar, você precisa permanecer nesse caminho e repetir esse processo de forma consistente. Observe que para que o Oscar Schmidt pudesse alcançar uma precisão de quase 100% dos seus arremessos, ele precisou treinar exaustivamente, se preparando, com prática, repetindo o processo de arremesso, a ponto de treinar 1000 cestas todos os dias, para que ele estivesse preparado e essa repetição de processo condicionasse ele a um nível de performance que os outros jogadores não tinham. Isso colocava ele no nível de operacional, né, vamos dizer assim, de execução de processo muito elevado, porque o treino exaustivo da repetição de processo constante colocava ele no nível de habilidade que os outros participantes não tinham. E é exatamente isso no que diz respeito a mercados financeiros. Quando a gente está operando nos mercados financeiros, a partir do momento que eu tenho acesso à informação, eu tenho um conhecimento qualificado, eu começo a me treinar, a me preparar, eu tenho uma estratégia, o que eu preciso é o que a gente chama de tempo de tela, é a repetição de processo, é você aplicar aquele conhecimento que você adquiriu de forma exaustiva e repetitiva durante um longo tempo, para que dessa forma você consiga alcançar resultados, né, de forma natural. Assim como o Oscar Schmidt, quando ele chegava no jogo, fazer uma cesta era natural, seja dentro da área, fora da área, porque ele tinha um treino exaustivo, assim também vai ser nos mercados financeiros. A partir do momento que você tem esse preparo, conhecimento técnico suficiente, e você tem um treinamento de tempo de tela exaustivo, com repetição de processo da estratégia que você esteja trabalhando, isso também vai se tornar natural a partir do momento que você estiver negociando nos mercados financeiros. E a gente só consegue fazer isso dentro desse processo com disciplina e foco. A gente pode perceber que, como um exemplo aí do Cristiano Ronaldo disse, que sem disciplina talento não serve para nada. É por meio de disciplina e do foco que vai te manter trabalhando exaustivamente, repetindo o processo, vai te manter trabalhando, se preparando, treinando, vai te manter trabalhando e estudando. É só disciplina e foco que te mantém nesse processo. A maioria dos traders iniciantes que vêm para os mercados financeiros,
eles já vêm com a visão totalmente distorcida, eles vêm todo errado para o mercado. Eles vêm sem preparação, sem informação, não querem treinar, não querem praticar o conhecimento que adquirem, não tem conhecimento técnico qualificado para que eles possam trilhar um caminho de repetição de processo e são indisciplinados, não tem foco no seu trabalho. Então isso é muito difícil alcançar resultado positivo, muito menos consistência, né? Uma coisa é a gente alcançar resultado positivo, outra coisa é a gente manter esse resultado positivo durante um longo período. Esse é o que faz de um trader, o que separa os traders profissionais dos traders iniciantes, aí, traders amadores que não têm consistência dentro dos mercados. Eu acho que um dos fatores mais importantes de tudo isso que a gente está conversando é planejamento. Nenhum desses profissionais que nós comentamos anteriormente se colocou nessa posição de preparação, de treino, repetição de processo, mantendo disciplina e foco, se não tivesse um planejamento antecipado. O planejamento ele é fundamental. Eu preciso saber por que eu estou entrando no mercado financeiro, quais serão os processos que eu vou executar, qual é o treino que eu preciso trabalhar. Eu tenho que ter isso muito bem definido. Eu costumo dizer qual é o meu plano de negócio, qual é o meu plano de trade. A maioria dos traders iniciantes que vêm para o mercado financeiro sequer tem um planejamento, sequer tem um plano de negociação. Então é muito importante para, se você quiser alcançar consistência, primeiro você tem que ter um plano definido. Qual é a estratégia que eu estou trabalhando? Quais são os processos que eu vou executar? Quais são os horários? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, logo a seguir, sobre o planejamento e quais são as principais regras e fatores ali que condicionam a consistência operacional. Bom, vamos dar uma olhadinha então, para que a gente possa trabalhar esse fator de planejamento e desenvolver a consistência. Quais são os principais conselhos profissionais para que eu possa ter um planejamento mínimo, para que eu possa trabalhar a minha consistência? Vamos falar de algumas coisas aqui que eu tenho acompanhado e vejo muito no meio profissional, e como os iniciantes acabam se perdendo, tendo dificuldade de alcançar resultados positivos, e os principais fatores que eu observo se encontram nessas anotações. Vamos lá. Bom, primeira coisa, tenha um template operacional padrão. A maioria dos traders iniciantes que chega no mercado financeiro sequer tem vamos dizer assim, um setup. Eu não gosto desse termo, mas é o que é comumente falado no meio do varejo, né, do tradicional aí na internet, o famoso setup. A maioria de vocês ficam pulando de setup em setup, querendo buscar o santo graal do trade, e esquecem de entender, como eu disse anteriormente, os fundamentos de mercado. Você precisa ter um template padrão operacional. O primeiro passo para que você possa alcançar consistência é você ter um padrão operacional. Se você fica pulando de galho em galho, cada hora está operando uma coisa, olhando um indicador diferente, olhando um X, Y, Z, você nunca vai ter consistência. Como você vai ter consistência se o seu operacional é variável? Você precisa ter um padrão operacional, um template, uma configuração operacional padrão, para que você... Como que você vai alcançar... olha só que interessante. Como que você vai ter repetição de processo se você não tem padrão no teu operacional? Entende? Primeiro você tem que ter uma configuração padrão, para que só então depois você comece a trabalhar performance e consistência pela repetição de processo. Entende? Então isso é muito importante para que você possa alcançar a sua consistência operacional. E aqui fica o ponto: qual é o padrão? Qual é o seu padrão operacional? Qual é o seu template padrão? Qual é a configuração padrão que você tem trabalhado? Ok? Então nós vamos ver mais à frente também um exemplo, ok, do padrão operacional que eu trabalho, para que vocês possam entender melhor de como que a gente enxerga esse contexto. Tá? Foque em uma estratégia. Poxa, esse é outro ponto tão importante quanto ao padrão operacional do template de configuração. Porque quando a gente fala de padrão, a gente está falando muitas das vezes ali de referências, de indicadores, de benchmarks. Quais são as referências que você utiliza para operar? Você sempre olha a mesma coisa ou toda hora você está operando uma coisa, olhando uma coisa diferente? E quando a gente fala de estratégia, puxa, aí entra outro patamar também, que a maioria dos iniciantes sequer consegue lidar com isso. Quando a gente fala de estratégia, a maioria de vocês ficam buscando estratégias diferentes. Agora eu estou usando média móvel, agora eu estou usando Bollinger Bands, agora eu estou usando indicador XYZ, cada hora está com um template diferente. Daí quando você vai falar de estratégia,
Você não sabe se ele está operando estratégia de rompimento, se ele está operando reversão, se ele está operando, sabe? Então primeira coisa, você tem que focar numa estratégia. Para você falar de estratégia, você tem que entender o que é conceito de eficiência e ineficiência de mercado. Quais são os contextos dentro do mercado financeiro que proporcionam oportunidades de estratégias operacionais. A gente pode, como eu disse, existem estratégias de rompimento, estratégias de inversão de fluxo, de reversão de tendência, existem estratégias aí de absorção de mercado, ok? Existem estratégias de ranges de negociação, de continuação de movimento. Existem N formas de você trabalhar no mercado. A pergunta é, qual delas você vai explorar? Você vai explorar um fluxo de negociação, um tape reading, vai fazer um swing trade? Qual é o padrão que você vai trabalhar? A primeira coisa que você precisa fazer para que você comece a trabalhar consistência é definir um padrão. É você ter uma estratégia muito bem definida, ok? Agora, outro ponto importante dentro dos mercados financeiros, que a maioria de vocês também acaba matando o seu operacional já assim que começa, é a gestão de portfólio. Quantos ativos você tem negociado? Meu conselho como trader profissional, negocie no máximo 2 ativos, se você já tem uma certa experiência. Agora, se você é iniciante total, você está começando agora com os mercados financeiros, escolha um ativo. No mercado financeiro existe uma infinidade de ativos que podem ser negociados, mas não é porque eles estejam disponíveis que você pode operá-los, ok? Porque quando se trata, principalmente no que diz respeito à especulação, quando a gente fala de especulação, a gente tem que falar de especialização. Você precisa se tornar um especialista de um determinado ativo. A intimidade com o ativo, com o comportamento do ativo, que vai te colocar em consistência operacional, que vai te colocar em consistência ali profissional, ok? Então opere no máximo um ativo se você é iniciante. Um mercado é tudo que você precisa para fazer dinheiro, porque não se trata de quantidade de ativo, mas sim o tamanho do lote que você está operando. Se você não sabe nem gerenciar o básico das suas operações com um ativo, como que você vai operar vários ativos ao mesmo tempo? Okay? Então é muito importante primeiro você aprender a operar, desenvolver técnica operacional, especialização, desenvolver especialização, para só então depois você pensar em diversificação. Tá? Bom, outro ponto também tão importante quanto dentro dos mercados financeiros é o horário de negociação. A maioria de vocês dentro que é iniciante, que chega nos mercados financeiros, não tem definido um padrão de horário de negociação. Vocês querem ficar operando enquanto o mercado está aberto. Mas nem todo horário, não é porque o mercado esteja aberto, significa que ele seja um horário de liquidez. Você precisa entender, se você está falando de mercados internacionais, principalmente mercados internacionais que é aberto quase que 24 horas, mas não significa que 24 horas você vai ter oportunidade. A gente tem sessão asiática, sessão europeia, sessão americana, a gente tem a transição da Europa para os Estados Unidos, abertura dos Estados Unidos, fechamento da Europa, fechamento dos Estados Unidos. Existem diferentes horários que podem gerar oportunidades, mas a pergunta é, em qual horário que você vai negociar? Qual é o padrão que você quer trabalhar? A consistência ela vem quando você define um padrão operacional. A padronização operacional é o que traz consistência. Todos os traders que eu conheço, profissionais aí já de resultado de longa data, eles operam a mesma coisa muito tempo. Operam muitas das vezes o mesmo ativo, muito tempo. Operam o mesmo padrão operacional, a mesma estratégia ao mesmo tempo, porque as suas estratégias são baseadas em fundamentos de mercado. Ou é um trader de rompimento, ou é um trader de fluxo, scalping, ou é um trader independente do template que ele está operando, a consistência ela vem pela repetição de processo. Anotem isso. A repetição de processo, a padronização de processo, que é o que vai te colocar em consistência operacional. Ok? Alguns fatores importantes aqui agora, a partir desse ponto, que são fundamentais também para o seu desenvolvimento profissional, é manter registro histórico operacional. O histórico operacional ele vai te dar informações fundamentais, válidas, para que você possa acompanhar o seu desenvolvimento, acompanhar a curva de crescimento da sua conta, acompanhar, né, as estatísticas operacionais que você tem realizado. Você está evoluindo? Aonde você precisa melhorar? Quais são as suas dificuldades? Né? Muitas das vezes que eu vejo com meus alunos, a maioria dos alunos tem uma performance excelente, a média de ganho, o risco-retorno está excelente, está muito bom. E às vezes é uma coisa ou outra que precisa trabalhar, precisa deixar o trade correr um pouco mais. Seu stop loss, a sua defesa, a gestão de risco está excelente, mas o seu risco-retorno
está um pouco instável, deixa o trade correr mais para você melhorar o seu fator de lucro. Então, através de registro histórico operacional, você consegue ter dados para poder analisar. Como que você vai analisar o seu desenvolvimento se você não tiver dados para ser analisado? Ok? Tudo vai ficar baseado nos seus pensamentos, naquilo que você acha que está bom, naquilo que você acha. Você precisa ter números, você precisa ter registros para que a gente possa acompanhar o seu desenvolvimento. Ok? Outro ponto também tão importante quanto, além do registro operacional, é o diário de operações. O que é o diário de operações? Diferente do registro, que lá no registro a gente está falando de registro de números mesmo, já no diário a gente está falando da parte psicológica, a parte comportamental. Por que eu comprei? Por que eu vendi no mercado? Quais são os fatores que me influenciaram a comprar, a vender? O que eu vi que me fez elevar esse comportamento? Certo? Então, quando a gente olha para isso, a gente tem um diário, eu começo a ter uma autoanálise, começo a entender melhor quais são os processos que eu estou passando para que eu possa me desenvolver e principalmente ver quais são os gatilhos mentais que estão me condicionando às vezes um comportamento ruim, ok? Então é muito importante você ter um diário de operações para que você possa se desenvolver profissionalmente, né? E o mais importante, alcançar a consistência. A consistência não é um processo fácil. E a gente pode ver simplesmente por essas anotações. A maioria dos traders que perdem dinheiro no mercado sequer sabem disso, que isso existe, que sequer sabem que isso é necessário. E é por isso que vão fracassar e vão continuar fracassando no mercado sem entender o que está acontecendo. Ok? Outro ponto tão importante quanto, que é extremamente fundamental, gestão de risco muito bem definida. A maioria de vocês que vem para o mercado financeiro não tem uma gestão de risco definida, ou seja, padrão. Você precisa ter um padrão de exposição de risco, de gestão de risco, retorno. Você precisa ter esse padrão. A consistência, ela vem pela padronização, repetição de processo. Anotem isso. Repetição de processo, padrão operacional, ok? Para que você possa ter métricas muito bem definidas para acompanhar o seu desenvolvimento, se você está sendo consistente ou não. Qual que é a tua média de ganho? Qual que é a sua média de perca? Como que está o seu risco-retorno? Qual é a sua média de performance operacional? 40%, 50%? Você tem dados para analisar isso? De quanto tempo são esses dados? E é através dessa gestão, de análise de gestão de risco, de estatística, que você consegue ver como que está a sua consistência. Né? Dentro desses parâmetros, que a gente, para entender isso, você precisa ter o quê? Regras operacionais definidas. Você precisa ter regras operacionais muito bem esclarecidas, definidas, né, tanto de operação quanto de regras de consistência, de, como eu acabei de dizer, sua média de ganho, média de perca, qual que é o seu risco máximo por operação, risco máximo do dia, o drawdown do dia, drawdown da semana, drawdown. Você tem essas métricas definidas? Como que você quer ter consistência se você não tiver essas métricas muito bem definidas? Ok? É muito importante. Quais são os seus alvos, suas projeções? Se você não tem métricas para ser analisadas, métricas para alcançar, metas, né, muito bem definidas, eu costumo dizer métricas, não somente metas, porque meta é algo muito subjetivo, mas métricas operacionais, elas são fundamentais tanto na questão de risco quanto na questão de projeção. Elas são fundamentais porque elas definem parâmetros de consistência. Regras operacionais de consistência. Isso é fundamental. Anote isso. Todo trader profissional consistente, ele tem esse, consciente ou inconscientemente, né, vamos dizer entre aspas isso, mas esses padrões muito bem definidos para que eles continuem sendo consistentes. Ok? Bom, partindo desse ponto, vamos dar uma olhada em alguns exemplos para que você possa entender o que eu estou dizendo sobre padrão de operacional. Eu vou te dar alguns exemplos práticos dentro do padrão, do template com o qual eu trabalho. E aqui eu vou falar de forma bem superficial, ok? Existem outras variáveis que fazem parte do meu operacional. Quem trabalha comigo sabe. Mas eu vou mostrar aqui agora um exemplo bem simples, bem prático, para que você possa entender o que é um padrão operacional e como trabalhar isso, tá? Eu vou utilizar dois indicadores técnicos, tá? Para exemplificar isso para vocês, para que vocês possam entender melhor. Bom, o primeiro indicador que eu vou trabalhar é a VWAP. Tá? A VWAP é o Volume Weighted Price. É o preço médio ponderado pelo volume. Nada mais é do que uma referência de preço
onde eu consigo rastrear a tendência, o fluxo de negociação profissional no mercado, ok? Pelo média de preço que está sendo realizada, considerando o volume, né? Ou eu posso utilizar somente o weighted price, ou seja, só considerando o preço. Posso também, gosto muito de utilizar a famosa moving average, ou seja, a média móvel simples, ou exponencial. Dá para trabalhar, não tem problema. Mas aqui eu não vou entrar nesse mérito de critérios aqui, eu vou te dar só o exemplo como referência para você entender a lógica, o raciocínio por trás, para que você possa entender o que é consistência de padrão. Tá? Então, qual que é a função da média? A média ela vai me dar a posição do profissional no mercado. As grandes instituições são as responsáveis por deslocar preço, fazer com que os preços se movimentem. Então, se eu souber onde que está a média de negociação dela, o ponto de equilíbrio, onde ela está utilizando como referência para a tendência, eu consigo ter um padrão de rastreamento de tendência. Tá? Então, nesse contexto, é exatamente isso para que serve essa VWAP. Okay? Então, funciona da seguinte forma. No momento que eu tenho o preço negociando, como a gente pode ver aqui, acima da VWAP, ok? Nós temos aqui buyers in control, ou seja, compradores no controle. No momento que eu tenho o preço negociando abaixo do preço médio, eu tenho vendedores no controle. E no momento que eu temos aqui o preço negociando em cima da VWAP, ou seja, em cima do preço médio, eu temos aí um mercado em flat, ou seja, indicando consolidação de mercado. Ok? Muito simples. Simples, prático e eficiente. Se eu tenho um preço acima do preço médio, controle comprador. Preço abaixo do preço médio, controle vendedor. Se o preço está em cima do preço médio, o mercado está consolidado. Em que momento que eu vou negociar? Eu só negocio quando eu tenho tendência definida, ou seja, preço acima do preço médio ou preço abaixo. Compra acima do preço médio e venda abaixo do preço médio. Ok? Uma referência muito simples, muito prática, porém muito eficiente, como você verá nos slides a seguir. Tá? Lembrando outro ponto, esse preço médio ele pode ser trabalhado tanto diário, ok? O preço médio do dia, ou o preço médio da semana. Eu prefiro trabalhar com o preço médio da semana e é o que eu trabalho já durante anos aí de negociação. Outro indicador que a gente vai trabalhar, que é muito importante e fundamental, que é o volume, a análise de volume. Eu não vou entrar em critérios aqui de quais indicadores podem ser trabalhados, existem muitas variáveis que podem ser estudadas aqui e quem trabalha comigo sabe, quem acompanha meu trabalho já sabe quais são as outras variáveis que a gente estuda, porém aqui eu vou falar de um dos principais, que é o volume delta. O delta é um dos principais indicadores, se não de volume, para que a gente possa identificar o desequilíbrio comprador ou desequilíbrio vendedor. Basicamente o cálculo do volume delta, a formação do indicador é comprador menos vendedor, o saldo dele, ele me mostra se eu tenho mais compradores no mercado, agressão de compra, ou mais vendedores no mercado. Então, se eu tenho um delta positivo, desequilíbrio comprador. Delta negativo, desequilíbrio vendedor. Delta em equilíbrio, ok? Eu tenho compradores em consolidação, em equilíbrio de fluxo de negociação. Ok? Então, basicamente, a gente vai unir essas duas ferramentas, tanto o preço médio quanto o delta, e a gente vai ter esse template. Tá? Então nós temos o preço médio semanal e o delta como referência de negociação. Bom, basicamente, qual que é o princípio da estratégia? Vamos dizer assim, eu só vou negociar quando o mercado entrar em desequilíbrio comprador e quando ele entrar em desequilíbrio vendedor. Olha, prestem bem atenção, olha o padrão sendo criado nessa negociação. Observe nesse exemplo aqui, a partir desse momento que a gente tem o mercado, quais são os critérios de negociação? Se o mercado está abaixo do preço médio, eu tenho pressão de fluxo vendedor, ou seja, um indicativo de intenção de venda no mercado. Só que para mim vender, eu preciso ter uma validação do delta, eu preciso ter um desequilíbrio vendedor indicando que está entrando fluxo no mercado a favor da venda, ok? E na compra a mesma coisa. Se eu tenho um preço acima do preço médio, eu preciso ter, que já é um indicativo de intenção de fluxo comprador, porque lembra, preço acima do preço médio, controle comprador, só que para mim comprar eu preciso ter um indicativo de delta mostrando um desequilíbrio comprador. E de fato foi o que aconteceu aqui. A gente pode ver exatamente nesse exemplo, nesse ponto, que o preço ele rompe o preço médio para cima e o delta acompanha. Aqui a gente teria um indicativo de compra, o mercado segue o fluxo comprador. Observe
que lá em cima o mercado consolida no mesmo momento que o delta fica em equilíbrio e o mercado começa a vir para baixo, próximo do preço médio, com fluxo muito vendedor. Aqui a gente já poderia ter um indício de reversão de movimento, indicando que o mercado provavelmente irá cair. A gente teve já uma possível entrada acima aqui nesse ponto. Não vou entrar em detalhes, tá? Quem estuda comigo, os meus alunos, quem trabalha, acompanha meu trabalho aqui, sabe como que a gente analisa. Existem outras referências a mais que a gente trabalha, ok? E que são importantes e são fundamentais nesse processo. Mas aqui eu estou dando um exemplo bem simples, bem prático e técnico, só para você entender o que a respeito da padronização operacional. Então, observe que nesse ponto, no momento que o preço começa a romper o preço médio com delta extremamente vendedor, a gente tem outro trade a favor da venda. E observe que no momento que quando ele volta a testar o preço médio, nós temos até uma entrada de fluxo comprador, mas assim que ele toca o preço médio, ele zera, ou seja, indicativo que o comprador já está saindo do mercado e o vendedor volta a agredir a favor da venda com desequilíbrio vendedor. Forte indicativo de venda e a gente teria pegado mais uma oportunidade, né, de venda aí no mercado. Observe que o padrão operacional aqui é muito simples. Como que eu alcançaria a consistência? Repetição de processo. Eu só negocio dentro dessas regras. Quando o mercado está assim, rompendo o preço médio para cima, sendo acompanhado com volume comprador. Quando o mercado está rompendo o mercado para baixo, sendo acompanhado com volume vendedor. Simples, prático e eficiente. Como eu disse, existem outras referências que eu utilizo para validar uma entrada, mas só esse padrão já é um exemplo para que você possa entender a lógica, o raciocínio da padronização operacional, para que você possa alcançar a consistência operacional. Só com essa configuração eu conseguiria gerar dados analíticos da eficiência e da consistência desse trade, repetindo esse processo durante um longo período. Lembrando que esse preço médio é semanal, então a gente está olhando um longo período, um período maior, onde o fluxo de negociação também é maior. Então isso valida ainda mais o nosso operacional, porque eu estou olhando, analisando o comportamento do preço e o comportamento do volume de um fluxo de negociação de longo período, que é onde naturalmente existe atuação institucional, atuação profissional no mercado, o que valida um deslocamento de preço. Ok? Então é muito importante a gente sempre estar acompanhando isso. Vamos ver alguns exemplos reais, alguns exemplos práticos desse operacional para que você possa entender como é eficiente esse padrão e muito simples. Tá? Nós estamos aqui na tela agora o mini índice, tá? Temos aqui a data da operação da negociação. Nós podemos ver nitidamente o preço negociando acima do preço médio. Ok? Abertura de mercado, abriu com gap de alta, indicando intenção de compra. O mercado continua formando uma estrutura de alta, um delta muito positivo. A gente entra, faz uma negociação de compra e o mercado segue a favor da nossa posição. Vamos ver outro exemplo? Nós temos aqui outro exemplo de negociação no mesmo ano. Negociação no mercado de petróleo. A gente pode ver o preço médio caindo, né? E o preço volta a testar lá o preço médio. Só que quando ele entra no preço médio, a gente pode ver, quando ele chega lá no preço médio, a gente tem um equilíbrio do delta. O mercado perde força. E lá, quando ele começa a tentar negociar acima do preço médio, até entra um delta positivo, mas muito fraco, mas logo em seguida o mercado já vira para o campo negativo e entra a agressão vendedora. Já esperando que o mercado não ia sustentar a compra, fizemos uma venda logo antes do mercado romper o preço médio. O mercado de fato vira e segue a favor da nossa venda, buscando o take profit que está lá embaixo na mínima do dia, que provavelmente foi executado nesse dia da nossa negociação. Vamos ver outro exemplo aqui agora, a gente no mesmo ano negociando o par Libra-dólar, a gente pode ver o mercado brigando em cima do preço médio, delta flutuando entre compra e venda, mas no momento que provavelmente da abertura da sessão aí Estados Unidos, como a gente pode ver aqui, ó, era às 10h39, que é a abertura da sessão americana, o mercado ele rompe para baixo do preço médio com delta muito negativo. A gente executa uma venda, stop acima do preço médio e o alvo lá para baixo, o mercado segue a favor da nossa operação. Observe que é um padrão simples, operacional, né? Lembre-se, como eu disse, existem outras referências que eu olho como validação, porém esse padrão ele é repetitivo. Então, através desse padrão, eu já consigo gerar dados analíticos para que eu possa validar as minhas negociações, as minhas entradas, ok? E é dessa forma que eu quero que você trabalhe também.
você entenda que você precisa padronizar o teu operacional. Qual é o template que você está utilizando? Qual é o padrão operacional? É só dessa forma que você vai alcançar consistência, ok? Vejamos aqui outro exemplo. Nós estamos aqui já em 2024 numa negociação de payroll, negociando o ouro, tá? Observe que o padrão é o mesmo, preço médio. O preço está negociando abaixo do preço médio, então indicativo de pressão de fluxo vendedor, intenção de venda. Observe que o mercado, o mesmo horário, tá? Lembra que eu falei de horário? Abertura de mercado, sessão americana, certo? Então o mercado ele vem com delta negativo. Antes da notícia eu já executei uma venda. E o mercado, assim que sai na abertura, assim, antes da abertura do mercado, eu já executei a venda. Daí assim que abre o mercado dos Estados Unidos, o mercado cai com muita força, buscando o nosso take profit lá embaixo, ok? Então isso é muito interessante, esse padrão, para que a gente possa trabalhar. Vamos ver outro exemplo. Nós temos aqui também essa negociação também em ouro, ok? No mesmo ano. Então nós temos aqui o preço médio, o preço negociando acima do preço médio, indicativo de controle comprador, delta positivo, apesar do delta estar um pouco mais flutuando um pouco mais, mas a estrutura de preço está forte, o que nos deu a validação para entrar com uma compra e o mercado seguir a favor da nossa posição, dando lucro aí nas nossas operações, certo? Bom, espero que você tenha gostado desse assunto e eu possa contribuir com o seu desenvolvimento aí como trader profissional. Se você gostou desse conteúdo, nos dê a chance de fazer parte do seu desenvolvimento da sua carreira como trader. Abaixo desse vídeo tem alguns links que podem te auxiliar aí com alguns treinamentos que nós temos disponíveis no mercado. Qualquer dúvida que você tiver, mande uma mensagem, deixe seu comentário, deixe o seu like, contribua com esse canal para que a gente possa estar produzindo ainda mais conteúdo. Compartilhe esse conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.